Olá, eu sou o Álvaro, trabalho no time de produtos do Reclame Aqui e hoje a gente vai falar sobre o painel Como o seu negócio pode vender mais cuidando da sua reputação online. E para isso a gente trouxe dois super convidados aqui, o Guilherme e o Lucas. O Guilherme também trabalha no time de produtos do Reclame Aqui e o Lucas é líder de produto da Harmo. E para esse papo hoje aqui a gente vai trazer alguns assuntos relacionados à reputação, ao negócio, ao seu negócio, e como existe essa interação entre esses assuntos. Então, reputação e vendas estão diretamente ligadas, né? E esse assunto é cada vez mais relevante para qualquer empresa que deseja aumentar suas vendas. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a jornada do consumidor, né? Sobre como esse consumidor se comporta até ter tomado de decisão ou chegar no seu negócio em si, seja ele online, seja ele físico. Então, como que... Só que a gente também é consumidor, né? Eu sou consumidor, o Guilherme, o Lucas, todos nós também somos consumidores. Então, eu vou fazer uma provocação aqui, né? Quando a gente tem uma intenção de comprar ou de pesquisar um serviço e ir até um determinado local, uma determinada loja ou uma empresa, qual que é o caminho que a gente faz hoje, né? Por onde a gente começa? A gente, de repente, toma uma decisão e vai lá direto naquela empresa, ou a gente faz uma pesquisa, considera, o que a gente olha? Qual que é o caminho que a gente traça? Fala, Gui, qual que é o caminho que você faz como consumidor até ter tomado a decisão de comprar um determinado produto ou serviço? Nesse momento de omnicanalidade, ou seja, de multicanal, o cliente está em vários lugares. Então, a jornada, normalmente, ela, independente de ser um lugar físico, ela tende a iniciar numa jornada digital. Então, seja num buscador, seja numa rede social, normalmente é esse caminho que a gente faz. Hoje a gente também tem muitas opções que não mais iniciam num buscador, por exemplo, mas tem um marketplace, tem uma rede social. Então, a gente é impactado de muitas formas e quando a gente pensa no cliente, a gente tem que pensar aonde ele está. E esse onde ele está, ele não é tão óbvio como ele já foi há 10 anos atrás. Hoje, a gente tem que entender de uma forma muito dinâmica aonde que o consumidor está e ele está em diversos lugares. Né? Com certeza. E, Lucas, hoje pesquisas dizem que 90% dos consumidores iniciam uma busca, seja de um local físico, seja de um local digital, de um e-commerce, né? 90% dos consumidores, nós aqui, né, fazemos esse movimento, 90% deles iniciam essa jornada pela internet. Né? E o que isso impacta com relação à credibilidade, à reputação de um estabelecimento físico, né? Uhum. De como o consumidor que está ali pesquisando esse local pela internet, quais são os impactos que isso causa na tomada de decisão, ou que isso traz ali para o consumidor até ele chegar a um determinado local. Legal. Quando a gente fala de negócios locais e buscas, né, nos mecanismos de busca, a gente é impactado por um dado que ele é muito interessante e muito expressivo, que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia que ele existe, que é, do volume total de buscas que o Google tem, hoje, diariamente, mensalmente, 46% desse tráfego todo é em busca de negócios locais, é uma busca com intenção local. E 28% desse tráfego gera uma compra, gera uma venda. Então, o negócio físico, ele estar presente digitalmente é fundamental para ele vender mais no final do dia. E aí você vai ter diversos canais que podem influenciar nessa jornada toda, né? O próprio Google também tem o seu próprio canal, iFood se você é restaurante, TripAdvisor se você for na linha do entretenimento e vários restaurantes também. Então, e aí que a gente entra um pouquinho mais no mundo da reputação, né? Que a gente se depara com os reviews. E o próprio Google tem um dado muito interessante que ele fala o seguinte, que empresas que têm um perfil digital completo, com informações corretas, têm 7 vezes mais conversão. Ou seja, não tem nada mais frustrante do que eu estar buscando por um local, pegar o carro, ir até a loja e dar com a cara na porta. Né? Então, a importância que você pode perder um cliente, inclusive antes de ter a experiência, de ter tido a oportunidade de converter ele como um consumidor, né? Então, fazer a gestão desses canais é fundamental aí. Legal, Lucas. E isso serve para qualquer canal, né? Hoje tem diversos canais
que ancoram essa reputação e credibilidade do seu negócio, né? Uhum. Então, hoje, quando o consumidor está na jornada, formando opinião, considerando utilizar um serviço ou ir numa determinada loja, ele passa por diversos canais. Então, a necessidade de cada um dos negócios, né, estarem em todos os canais, tratarem todos esses canais e buscar se relacionar com o consumidor que está ali publicando review, querendo se relacionar com o estabelecimento. Me fala um pouquinho da importância dessa interação entre o seu negócio, né, entre o negócio em si e o consumidor, nessa relação ali de responder um review, de tratar um canal quando o consumidor publica ali que seja uma reclamação ou que seja uma interação com uma dúvida. Me fala um pouquinho sobre essa importância, tanto para a relação de longo prazo ali de confiança e credibilidade, como com relação também aos algoritmos aí dos portais de busca. Claro, boa. Cara, uma coisa muito interessante quando se fala de reputação é que é o seguinte, a empresa pode olhar ou não para o canal, mas o consumidor é que tem o poder. Então assim, cara, se a empresa não olhar para o canal onde o consumidor está falando, simplesmente o consumidor vai estar fazendo ali as avaliações dele, seja positivas e negativas, e a empresa não vai participar dessa conversa. Né? E aí que entra a questão dos reviews, né? Porque os mecanismos de busca, eles categorizam review como um conteúdo, assim como um blog, assim como um vídeo. Né? E quanto mais reviews você tem, quanto mais avaliações você tem, mais conteúdo no caso você tem, e mais você indexa, mais você aparece organicamente. E o ato de você coletar mais avaliações, coletar mais reviews, e não só coletar, mas também responder esses reviews, e vai impactar muito mais ainda a sua credibilidade como marca, né? A gente até tem alguns dados muito interessantes que 89% dos consumidores, eles leem as respostas que as empresas dão às avaliações, porque Legal. Isso aumenta a credibilidade daquele estabelecimento, porque, cara, esse estabelecimento se importa com o consumidor. Então, o consumidor deixa a avaliação, ele presta atenção, responde e começa a criar esse vínculo de relacionamento, né? Legal. E você falou sobre um ponto importante, né? De que esse conteúdo, ele indexa, enfim, eu vou tentar traduzir uma forma simples ali, né, dessa parte, que assim, quanto mais conteúdo rico, que é essa tratativa entre a empresa e o consumidor, né, quanto mais conteúdo rico, mais relevância você vai ter dentro de um cenário onde consumidores estão buscando sobre o seu negócio, ou sobre produtos que você trabalha. Mais aquele estabelecimento vai ser encontrado no final do dia, para simplificar, para não falar indexar. Boa. E isso, diversos canais trabalham assim, né, Guilherme? A gente, lá no Reclame Aqui, a gente olha muito para essa parte e a gente bate muito numa tecla da importância de cada um do negócio tratar desde a primeira reclamação, principalmente para aquele negócio que está começando a fazer investimento em mídia. A gente falou um pouquinho sobre isso em outro painel, e a importância de cada uma das empresas tratar desde a primeira reclamação, porque primeiro, você tem um atributo de que a sua empresa se preocupa com o consumidor, então isso se traduz em confiança e credibilidade, não só para aquele consumidor que você tratou, mas para todos os outros consumidores que estão ali pesquisando sobre você. E você tratando esse canal, né, ou que seja o Reclame Aqui, ou que seja o Google My Business, ou que seja todos os outros canais relevantes de interação entre empresa e consumidor, você está criando histórias, você está criando conteúdo relevante não só para o consumidor que está se relacionando com você, mas conteúdos relacionados a todos os outros consumidores que estão lendo aquela tratativa ali. E a relevância, se é relevante para o consumidor, é relevante também para os portais de busca. E, naturalmente, aquilo sendo relevante, a sua empresa vai estar cada vez mais posicionada na vitrine. Então, eu até brinco, né? A gente antigamente colocava queria colocar aquela loja numa esquina principal da rua principal. Hoje a rua principal é a internet. A gente falou agora há pouco, 90% dos consumidores começam a buscar uma empresa ou um negócio dentro da internet para buscar relevância, reputação e confiança. E aí, Gui, dentro dessa, de novo, né, vou voltar aqui para um assunto de jornada que eu acho bem relevante, né? Esses pontos de contato, o consumidor, ele quando tem uma intenção de consumir um produto, um serviço, ele vai buscar dentro dessa jornada pontos de formação de opinião, que ele vai buscar ali a consideração para consumir aquilo, né? E quando você tem um negócio dentro dessa jornada,
Como é que você enxerga, Gui, em toda essa jornada, quais são os pontos relevantes ali dessa jornada e o impacto que cada ponto desse vai tendo ao longo desse funil, grande funil que hoje é um ciclo ali, né? Qual que é a importância e relevância de você, como do negócio, do seu negócio, estar ali em cada um desses pontos até você ter a conversão final em vendas? Certo. Eu acho que a gente falou bastante em reputação, né? E o que a reputação ela é? Ela não é o que eu digo, ela é o que o cliente diz sobre mim. Então, a reputação é algo do passado que ela projeta o futuro. Eu acho que a jornada de compra, ela passa muito por isso, né? A gente busca de forma online, talvez digital, algum produto, algum serviço, mas a gente busca algumas referências para a gente dar o próximo passo, né? Então, essa importância da gente tratar os canais, da gente ter empatia, da gente ter agilidade, da gente ter um olhar 360 é muito importante. Então, para qualquer empresa hoje que está nascendo, é muito importante você, para aumentar o resultado, para gerar mais vendas, é você tratar, de fato, criando essas histórias elas vão ajudar as outras pessoas. E a gente fala, como no Reclame Aqui, que problema toda empresa tem, mas boa é aquela que consegue resolver. Tem um dado muito interessante, Álvaro, que diz que 75% das pessoas, elas tentam um contato de resolver um problema diretamente com a empresa. Isso é um número bem interessante. E tem um outro número que é em torno de 32% das pessoas, elas deixam de comprar, de se relacionar com uma marca que ela ama quando ela tem um determinado problema que é muito grande. Então, esse tratamento, essa atenção. Então, essa atenção com o consumidor, ela é muito importante. Legal. E a agilidade, acima de tudo, né? Legal. Isso vale para qualquer tamanho de empresa, né? Principalmente para as pequenas empresas que estão começando ali, que tem muito essa necessidade de expor credibilidade, de falar que ela está viva, que ela atende bem, porque muitas vezes ela não tem a capacidade de expandir essa informação dela. Então, desde o início ali da criação de uma empresa, é extremamente relevante ela se preocupar com esse cuidado desde o primeiro cliente até o segundo. Então, assim, isso serve para qualquer tamanho de negócio, principalmente para o pequeno negócio. Sim. Que está ali, né, o seu negócio ali, uma loja na esquina, ali, talvez na rua de trás, e você precisa se posicionar digitalmente, e só fazer aquela mídia no Facebook ou no Instagram vai atrair, mas se você não trata o consumidor, se você não está tratando todos os canais que fazem parte dessa jornada do consumidor, você vai estar fazendo um investimento teoricamente errado ali. Acho que a gente pode dizer. Sem contar, né, que eu acho que investir em reputação é uma das maiores armas que o pequeno tem para competir com o grande. Porque a primeira coisa, quando a gente fala de buscas locais, a gente está falando do raio onde a pessoa está buscando. Normalmente as buscas locais, elas partem do celular, né? Então, os mecanismos de busca, eles já ranqueiam os estabelecimentos que estão próximos de você. E o terceiro fator de maior indexação é justamente as avaliações. Então, se aquele estabelecimento, mesmo pequeno, se ele tiver um volume legal de reviews, uma nota boa, e interagir com esses reviews, interagir com aquela vitrine digital dele, colocar posts, atualizar os horários, deixar tudo bonitinho, certinho, ele tem muita vantagem competitiva na frente de uma grande marca, por exemplo. Legal, cara. Você falou um ponto super importante com relação à influência. Uhum. Né? Acho que todo mundo aqui que trabalha que tem um pequeno negócio ou que tem um negócio médio, já ouviu falar muito sobre o cenário, o ecossistema de influenciador digital. Né? Acho que é um grande veículo de oportunidade, de mídia, enfim, para ampliar o conhecimento sobre aquela marca, e alguma pessoa, algum personagem que tem uma reputação, que tem uma credibilidade já falando da sua marca. Então, o influenciador nada mais é do que uma pessoa confiável falando sobre o seu negócio, que passa aquela confiança da pessoa para o seu negócio e influencia outras pessoas com base nessa influência. E quando a gente fala sobre a parte de reputação de outras pessoas falando do seu negócio, nada mais é do que milhares de influenciadores falando sobre o seu negócio. Né? Então, se você não tratar bem o influenciador, ele não vai falar bem do seu negócio. Ou se você não tratar simplesmente ignorar aquele influenciador, ele não vai falar sobre o seu negócio. É a mesma coisa, né, com os consumidores falando sobre o seu negócio e a importância de você
tratar ali e trabalhar isso em todos os cenários nessa parte. E aí, cara, como é que as boas empresas, né, como é que o negócio em si pode e deve agir dentro dessa jornada? Aqui falar, acho que até um pouquinho mais para ajudar, né, as pessoas que estão assistindo a gente, como é que o negócio pode, dentro dessa jornada, dentro de tudo que a gente falou, quais são as atividades ali básicas, simples, que podem gerar um grande aumento ali em volume de vendas, em conversão? Quais são esses pontos básicos assim que a gente pode fazer? Acho que, Lucas, pode falar um pouquinho sobre o teu cenário ali, acho que de Google My Business e tal. Perfeito. E aí o Gui depois pode complementar um pouquinho sobre dentro do ecossistema Reclame Aqui nessa parte. Boa. Cara, uma coisa interessante falando sobre review é que 80% dos reviews eles são positivos. E a maioria das pessoas, a maioria dos negócios tem pouco review porque eles simplesmente não pedem. Então, se você criar ao longo da tua jornada de compra pontos de contato onde você convida aqueles clientes, né, satisfeitos ou não necessariamente, mas clientes que estão consumindo teus produtos, a deixar uma avaliação, a probabilidade de uma grande parte deles deixar um review e ajudar o teu negócio, ela é muito alta. Né? E uma outra dica que eu posso dar para a galera que está em casa é, na hora que aquele estabelecimento for responder essa avaliação, para ganhar ainda mais confiança do consumidor que está buscando, a dica é a seguinte, cara, entenda que quando você responde um review, você não está respondendo aquele consumidor. Você está respondendo todos aqueles consumidores que lerão a sua resposta quando eles estiverem no momento de decisão de compra. Então, se por acaso o cara te deu um review 1 estrela, falou horrores de você, cara, nunca aborde uma postura defensiva, botando culpa no cliente, falando que a empresa não quer esse tipo de cliente, porque é muito comum, né? Tem várias pérolas na internet mostrando casos assim, dos donos ali dos estabelecimentos respondendo de uma forma completamente equivocada um consumidor que deu uma nota negativa. Não faça isso. A ideia é sempre fazer o seguinte: se desculpe, fale que de fato você errou, reconheça o seu erro e peça para esse consumidor uma nova chance, que coisas já estão sendo feitas para que aquilo não volte a acontecer, e que tu pede uma nova chance para aquele consumidor voltar ao estabelecimento e ter a opinião dele mudada, né, sobre a marca. Então, assim, independente se o review ele é positivo ou negativo, ele, no final das contas, ele é sempre positivo. Porque se você sabe responder bem o review negativo, você ganha um consumidor que está buscando. Legal, cara. E você falou um ponto aqui, até antes do Gui falar, você falou um ponto de ter review negativo, né? Tem um dado que eu puxei há tempos atrás aí no Google, no Think with Google, que diz que a empresa que começa a subir ali de 4 estrelas, 4.5 estrelas, 4.8 estrelas, tem uma taxa de conversão mais alta. Só que quando uma empresa tem 5 estrelas, ou seja, tem todos os reviews positivos, essa taxa de conversão cai. Sim. Então isso até é legal você ter colocado esse ponto, porque não adianta você trabalhar e colocar tia, avó, primo, sobrinho, todo mundo para colocar 5 estrelas, porque o consumidor desconfia. Desconfia. Ele vai achar, pô, isso daqui é fake. Não é possível que uma empresa tenha 100 reviews aqui, todos sejam positivos. Porque sempre toda empresa vai ter problema. O Guilherme falou aqui, né? Toda empresa vai ter problema, boa que ela consegue resolver. E tu sabe uma variável muito interessante que o consumidor olha na hora que ele vai ler uma avaliação? É a data. Porque, por exemplo, você está no momento de busca, abriu a ficha do estabelecimento, a última avaliação foi há 6 meses atrás. Sim, cara, esse cara fechou. Esse cara não está mais ativo. Então, o ato de você estar recebendo reviews todos os dias, todas as semanas, é fundamental para você ganhar ainda mais credibilidade e confiança do consumidor, né? Pô, legal, cara. E Gui, dentro do Reclame Aqui, né, o Google My Business é um ponto de jornada ali do consumidor quando vai procurar um serviço ou um negócio. Assim como o Reclame Aqui também são 2 pontos extremamente relevantes ali, né? A gente está falando, Reclame Aqui hoje tem 30 milhões de sessões, 70% dessas sessões são numa jornada de compra. Consumidores pesquisando, formando opinião e buscando negócios ali dentro, né? Então, o que você poderia dizer para um negócio? Quais são os pontos relevantes para o consumidor, para o seu negócio, né? Para uma empresa trabalhar nesse ponto de jornada ali, da forma em que o consumidor está formando opinião, está considerando ou não consumir de uma empresa ou de um determinado produto? Pegando um complemento até da questão do Google My Business ou dos canais, é sempre trazer as informações muito atualizadas, né? O horário de atendimento, como que você vende, então isso muito atualizado. O perfil do consumidor ele mudou. E olhando para o lado do Reclame Aqui, esse número que você trouxe,
a gente tem 30 milhões de acessos mensais em média e 90% das pessoas elas não entram para reclamar. Elas entram para consultar, elas leem algum review ali que ajuda ela naquele problema, ela está numa jornada de compra também. Então, você utilizar o Reclame Aqui de uma maneira também atualizada, de você usar o Reclame Aqui como uma maneira proativa. Hoje a gente tem verificações, tem um produto que a gente certifica os canais, a gente certifica se aquela empresa ela tem um telefone válido, endereço, a questão de uma idoneidade financeira. Então, você também utilizar isso e você divulgar nos canais, nas suas redes sociais e usar o Reclame Aqui como um ponto de referência, chancelando que você é uma empresa séria, isso é um ótimo caminho. Legal, isso tudo somado traduz ali a necessidade, a oportunidade. Na verdade, eu trato como oportunidade, né? Do negócio criar pontos de referência para aumentar a confiança e credibilidade, porque no final do dia é isso que o consumidor está buscando, né? Fazer só uma mídia ali e atrair o consumidor em cima de mídia, mais mídia, mais mídia, sem se preocupar com essa parte reputacional, você está deixando o dinheiro na mesa, né? No final do dia é isso. Você está caindo sua taxa de conversão, você está cada vez mais colocando dinheiro, põe a culpa no time de marketing, e aí no final do dia está deixando de se preocupar com essa parte reputacional de cada ponto de jornada, né? Então a gente falou aqui de um ponto extremamente relevante do Google My Business, a gente falou de um ponto extremamente relevante que é o Reclame Aqui. Um outro ponto extremamente relevante são os próprios canais de atendimento de cada uma das empresas, né? Quando o consumidor chega para falar alguma coisa ou para se relacionar com alguma dúvida ou com algum problema, cara, trata ele como se fosse parte da sua família. Ele vai falar para várias outras pessoas. Então, de novo, o maior influenciador, o melhor influenciador é aquele consumidor que está ali do seu lado. Não é aquele influenciador que você vai pagar lá para ficar fazendo publicidade no Instagram. Aquilo lá é um canal. Não é que não adianta nada você estar fazendo aquilo se o seu principal influenciador, que é o seu consumidor, que é o seu cliente, você não está fazendo o dever de casa, né? Bom, gente, foi ótimo o nosso bate-papo aqui. Foi extremamente relevante. A gente poderia ficar aqui por horas e horas batendo esse papo. Espero também que, de alguma forma, a gente tenha levado um conteúdo que possa ajudar cada um dos negócios, né? Seja uma grande empresa ou uma pequena empresa. A gente trouxe pontos extremamente relevantes aqui. E fica aqui já, inclusive, um convite, né, para a gente ter vários outros bate-papos e espero que a gente consiga trazer bastante assunto novo. Então, um até breve para vocês e assim a gente finaliza aqui.